Então, hoje a reunião ficou a cargo do IPSENG e quem vai apresentar o caso clínico vai ser o Dr. Alan César Faria Araújo, que é R1 do Serviço de Coloproctologia do IPSENG, e a aula, que vai ser uma nova visão da doença hemorroidária, que é uma doença que a gente conhece muito, vai ser o Dr. Pablo Rezende, coloproctologista do Hospital IPSENG, afiliado da Sociedade Brasileira de Coloprocto e tesoureiro adjunto da Sociedade Mineira de Coloprocto. Boa noite, então, a todos, pessoal. Meu nome é Alan, eu sou recém-chegado ao serviço do IPSENG de coloproctologia. É um prazer enorme poder estar aqui apresentando para vocês hoje. Conforme a doutora Kantia já disse, nossa apresentação de hoje vai ser um caso clínico para ilustrar a doença hemorroidária. Então, o nosso paciente, que serviu como exemplo para esse caso clínico, ele tem 35 anos e ele é morador do interior de Minas Gerais. O primeiro contato dele com o nosso serviço foi em outubro de 2019. Ele chegou com uma queixa principal de hemorragia digestiva baixa, mas ele tinha também uma queixa secundária de evacuação de secreção mucopurulenta. A história dele com essas queixas da região anal, ela começou bem antes. Começou lá em 2011, que foi quando ele começou a ter um quadro de hematoquesia. Depois, em 2014, ele precisou internar por causa desse quadro, porque teve repercussão hematimétrica. Fizeram o diagnóstico de doença hemorroidária e a colonoscopia não achou outras causas para o sangramento. Fez ligaduras elásticas, não teve muito sucesso, e aí, na sequência, ele fez uma cirurgia de hemorroidas aqui em Belo Horizonte. Ficou 3 anos bem, até que em 2017 ele voltou a ter sangramento novamente e teve um diagnóstico de HIV. Desde então, ele começou a acompanhar com a infecto e usa terapia antirretroviral. Ele ficou esses 2 anos depois ok, até que em 2019 ele voltou a sangrar de novo e precisou, inclusive, de internar em setembro de 2019, onde ele recebeu transfusão de 3 unidades de concentrado de hemácia. Em relação aos hábitos de vida dele, ele relata um hábito intestinal de 3 vezes ao dia, raramente episódios de diarreia, uma higiene anal com papel higiênico, fala que ele tem uma prática de coito anal receptivo e que nos 12 meses anteriores ele teve 8 parceiros e uso somente esporádico de preservativo. Então, um comportamento de risco para DSTs. Na história familiar, sem relato de nada, sem relato de câncer coloretal. O exame físico dessa consulta inicial de outubro, o estado geral dele era regular. Na endoscopia externa, a gente viu uma simetria do ânus por causa de uma cicatriz lateral esquerda já em fase adiantada de cicatrização que foi atribuída à cirurgia anterior de hemorroides. O toque retal dele tinha um esfíncter levemente hipotônico, não foi visto sangue no dedo de luva. Ele tinha um mamilo hemorroidário anterior direito, bem aumentado, mas sem sinais de complicação, e uma rugosidade no canal posterior esquerdo correspondendo à cicatriz que já tinha sido vista. Na anoscopia interna, viu a mesma cicatriz, em correspondência ao toque, e na reto rígida, que foi feita até 18 centímetros, foi vista uma mucosa retal com uma hiperemia leve e com uma secreção mucopurulenta, que foi caracterizada como pequena, moderada quantidade, então caracterizando uma proctite. E ele, nessa primeira consulta, já trouxe exames, uma carga viral indetectável, um CD4 de 578, já trouxe uma coluna feita no mês anterior, que foi até o ilho terminal, com bom preparo do colo, identificou uma fissura anal e relatado que o exame não é direcionado e não foi visto nenhum pólipo. No laudo dessa coluna, falou-se que foi vista uma lesão maior na borda anal, que foi retirada. A gente acredita que potencialmente foi no canal anal, mas essa é a maneira como está relatado. E o anátomo patológico caracterizou uma neoplasia intraepitelial anal de grau 2/3 e alterações compatíveis com HPV. Então, com esses resultados todos, a conduta dessa primeira consulta foram orientações gerais, orientações higienodietéticas, já foram pedidos exames pré-anestésicos, incluindo aí a parte da infectologia, foi solicitado o EPF, coprocultura, e também prescrito o Daflon, no caso de haver necessidade. Ele voltou poucos dias depois. A primeira revisão dele com uma hemoglobina de 8,1 e uma plaquetose, restante com nada que chama muita atenção. A bacterioscopia do suave retal e a coprocultura, ambos não identificaram nada compatível com gonococo, não identificou Shigella, não identificou salmonella, só uma E. coli sensível a vários antibióticos. Então, a conduta dessa segunda consulta foram mantidas as orientações, ainda aguardando a avaliação pré-anestésica, e decidiu fazer um tratamento empírico dessa proctite com cipro e ácido, ambos em dose única. Ele voltou 2 meses depois, em dezembro, falou que estava bem, sem dor nenhuma, não teve mais sangramento, não precisou usar Daflon, usou o cipro e ácido e parou de ter sintoma de evacuação de secreções.
A revisão dele de dezembro já tinha uma leve melhora da hemoglobina, que passou a ser de 10. A avaliação pré-operatória dele liberou sem nenhum problema, só sugeriu uma reserva de concentrado de hemácias por causa da anemia, né? Então, um pouco já fora do habitual para a doença hemorroidária. O exame físico dessa terceira consulta foi bem parecido com das consultas anteriores, incluindo aí a retoscopia que viu a mucosa retal ainda premiada, ainda com secreção mucopurulenta. Então, as condutas anteriores foram mantidas, só que foi feito também um suave retal por gonococo e repetido EPF, copocultura e a parte da infecto, para ver como é que estava esse tratamento, e até saber a adesão dele e tudo mais. E aí ele voltou no mês seguinte, em janeiro, já desse ano, falou que estava bem, só que ele voltou a ter sangramento. E aí o próprio paciente pediu para ser operado de hemorroidectomia, igual ele já tinha feito em 2014. Trouxe os exames feitos, a carga viral ainda detectada, o CD4 ok, no GRAM e do suave retal e na cultura não identificou nada de Neisseria, somente E. coli. O exame físico dele mantido e a proctite com aparente melhora. Então, a conduta dessa consulta já foi fazer a hemorroidectomia letiva, que foi agendada para 3 semanas depois disso, então em fevereiro desse ano. Então, ele chegou em fevereiro para internação eletiva, né, veio da atenção ambulatorial. Na admissão foi feito o checklist padrão, ele estava sem queixa nenhuma, falou que estava bem, alimentando bem, jejum sem problemas. Foi submetido RAC mais sedação, colocado em decúbito ventral e foi realizada a hemorroidectomia Ferguson, foi relatado, foi um ato sem intercorrências. Aqui a gente tem a foto já do paciente no bloco cirúrgico, na exposição pré-operatória inicial. A gente vê realmente a doença hemorroidária mais importante do lado direito, né? E aí, na hora que foi ser realizada a exposição do mamilo hemorroidário, foi vista essa alteração, que foi compatível com uma ligadura elástica, já bem próxima ali da linha pectínea, apesar que ele não referia dor nem nada, mas que ele não havia relatado e ele tinha consultado 3 semanas antes com exame físico normal. Então, foi retirada essa ligadura e realizado o procedimento conforme planejado. E aqui é a foto do aspecto final do intraoperatório, né, já com a técnica Ferguson. No pós-operatório, então, foi ser questionado, né, o paciente por que daquela ligadura, ele não tinha contado nada, e ele falou que alguns dias antes ele teve uma hematoquesia bastante importante, precisou internar no interior e precisou ser transfundido. Essa internação durou 5 dias, então um período considerável, e ele relatou, mas não trouxe uma hemoglobina mínima de 4,5. Ele não tinha relatório e não tinha nenhum exame, nada para comprovar isso. Falou que quem tratou dele no interior foi um médico da cirurgia geral, que não foi um coloproctologista. Então, com esses achados, optou-se por fazer um exame, né, no pós-operatório, apesar de não ser o habitual da hemorroidectomia, que viu uma hemoglobina de 7,5, então realmente bem baixa. E, além disso, viu também um global de leucócito bem aumentado à custa de neutrófilos. A investigação dele de outras causas de possível infecção, a princípio, não tinha nada sugerindo outros focos possíveis, outros locais que pudessem estar causando essa leucocitose. E ele teve uma evolução ok. A dor anal foi leve, estava deambulando, evocou fezes pastosas, teve uma diurese preservada sem nenhum problema. Então, considerando esses contextos todos, essa queda hematimétrica e o paciente não tem informações confiáveis, optou-se por manter ele internado para observação, avaliar a ocorrência de sangramento e avaliar também a leucocitose. E aí, no quarto DPO, a hemoglobina mantida, ficou em 7,3, e o leucócito caiu, e ele teve uma ótima evolução clínica, tolerou dieta, estava evacuando, então optou-se pela alta hospitalar. Retornou agora com a gente em março, com uma ótima evolução, sem nenhum problema, hábito intestinal preservado, e aqui a foto já do ambulatório com 2 semanas de pós-operatório. Então, a gente vê aqui uma redução importante, né, do volume do mamilo hemorroidário. Então, como conclusões, a gente tem a importância, né, da avaliação dos diagnósticos diferenciais que podem vir junto desse paciente que vem hemorroida e de diagnósticos associados. Traz também a importância da avaliação pelo coloproctologista, né, considerando que ele ficou um bom tempo no interior, 5 dias internados, e fizeram uma ligadura elástica que aparentemente a execução não foi corretamente executada. Tem a questão da omissão de informações pelo paciente, que a gente sempre tem que estar atento, né, em todos os nossos casos clínicos. E também a gente lembrar, né, como que é importante a indicação e execução do tratamento cirúrgico para a doença hemorroidária, que nesse caso desse paciente específico poderia inclusive tê-lo matado, né, apesar de ser uma doença benigna. Então é isso, agradeço a todos a atenção, muitíssimo obrigado. A palavra está com você, tá? Ok, obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Pablo, eu sou proctologista e hoje estou representando o serviço do IPSEM para dar a nossa nova aula no TEC. A aula de hoje será sobre doença hemorroidária, tentando trazer um pouco das atualizações em relação a essa doença que já é uma velha conhecida nossa. Desde já gostaria de deixar registrado que não tem nenhum conflito de interesse. Começando falando sobre a definição da hemorroida. Bom lembrar que todos nós temos os coxins hemorroidários, que são proeminências que estão no canal anal, compostos de tecido conectivo, vasos e fibras musculares, geralmente dispostos da seguinte forma: um do lado esquerdo e dois do lado direito, sendo um anterior e um posterior. A doença hemorroidária seria uma doença justamente nesses coxins, com enfraquecimento do tecido conjuntivo, ou um hiperfluxo nos vasos, ou até mesmo fraqueza dessas fibras musculares. Esses coxins eles são irrigados principalmente pelas artérias hemorroidárias, mais pela superior e média, e drenados pelas três veias. Qualquer tipo de fator, sejam eles constipação, esforço excessivo, questões hormonais, inflamatórias, que enfraqueçam a região, pode levar a hemorroidas. Na dieta pobre em fibras, por exemplo, nós temos a constipação, levando o humor exposto, a obesidade leva a isquemia crônica, a inflamação crônica da região, enfraquecendo os tecidos e levando a um hiperfluxo vascular, assim como os hormônios da gravidez. A nossa própria posição ereta, existem estudos mostrando que o ser humano é um dos únicos mamíferos que tem hemorroidas justamente pela posição que a gente assumiu. Os distúrbios psiquiátricos, que muitas vezes se associam com fixação nessa região, um esforço evacuatório maior, constipação, e também é o ato de sentar muito tempo ao vaso, que hoje em dia a gente vê que é muito comum nos pacientes, principalmente por causa do celular. A epidemiologia da hemorroida ela é um pouco desconhecida porque ela é subnotificada e muita gente não procura assistência como deveria. Dos que procuram, a maioria são brancos, de 45 a 65 anos, com nível socioeconômico melhor. Vem aumentando a prevalência com o tempo. Hoje em dia, a prevalência, na verdade, esse dado de 2019 do livro Sociedade, é de 4,4% nos Estados Unidos. Classificação. Classificação seria mais para nos ajudar no tratamento, não tem muita relação com os sintomas. Existe, inclusive, um estudo atual que foi feito com 270 pacientes, tentaram associar essa classificação com algum tipo de sintomatologia, mas não foi encontrado. Ela é classificada inicialmente pela localização, interna acima da linha pectínea, externa fora para frente da linha pectínea, e a mista quando pega as duas regiões. A interna, por sua vez, ainda serve a classificação de Gallagher, que vai classificar em grau 1 aquela hemorroida que a gente consegue ver só no anoscópio. O grau 2 é aquela que prolapsa, mas tem uma redução espontânea. E o grau 3, que necessita de digitação para voltar. E o 4, que está constantemente para fora. Na clínica, o sintoma mais típico da hemorroida é aquele paciente que chega com sangramento indolor nas evacuações, principalmente um sangramento de pequeno volume e de cor viva. O paciente ainda pode queixar de prolapso, de prurido, dor, sólido, trombose. É muito comum também ele queixar de dificuldade na limpeza, na higienização da região, por causa dos sulcos e irregularidades que formam ali. Na história clínica também é importante a gente avaliar todos os sinais de alarme, porque quando é um paciente que vai se apresentar com a gente com sangramento, a gente tem que diferenciar aqueles que merecem investigação maior para excluir doenças mais graves como as neoplasias. São os pacientes com anemia, com melena, idade acima de 40 anos, os pacientes que vêm perdendo peso ou tendo alterações no hábito intestinal e que têm história familiar de primeiro grau de neoplasia intestinal. E é bom também lembrar dos sintomas de doença inflamatória intestinal que podem se apresentar também com sangramento. Então, paciente com diarreia crônica, com cólicas, adolescente com dificuldade de crescimento, todos esses pacientes eles devem ser submetidos a uma colonoscopia. No exame físico, a posição que você vai avaliar independe da sua preferência, jackknife, cinziano peitoral. Deve ser feita uma inspeção cuidadosa, deve ser feito toque retal, mas tem que sempre lembrar de fazer uma endoscopia, porque a hemorroida muitas vezes ela não vai ser percebida só na inspeção e muitas vezes pode não ser sentida no toque porque ela é macia. Então, sempre passar a endoscopia e pedir o paciente para fazer valsalva para tentar classificar aquilo. É importante sempre lembrar também que durante o exame o paciente está desconfortável, não está na casa dele, então ele nunca vai ter a mesma, a força que ele vai fazer nunca vai ser a mesma que ele faz em casa. Então, é bom inspecionar e fazer uma endoscopia bem feita para você ter uma dimensão melhor do problema. E sempre fazer uma reto-endoscopia para diferenciar de qualquer outra patologia ali no reto que pode se expressar como a hemorroida. Do tratamento. Todos os pacientes vão ser tratados inicialmente com medidas, com correção de medidas de higiene dietéticas e de hábitos alimentares. Isso é para todos, para questão de saúde mesmo
Agora, tratamento específico, a gente vai fazer só para os pacientes sintomáticos. Os pacientes assintomáticos não precisam ser feito nenhum tratamento específico. Em relação à dieta, tudo que a gente fizer para melhorar a constipação do paciente, existe inclusive uma meta-análise comparando dieta laxativa e medicamentos laxativos recentes, mostrando que quando você consegue melhorar a constipação do paciente, melhorar o hábito intestinal dele, você tem menos prolapso hemorroidário e menos sangramento. Para isso, você pode inicialmente começar com medidas dietéticas, aumentando a ingestão de água para 1,5 litro, 2 litros por dia, ingestão de fibra adequada de 25 gramas para mulher e 38 para homem, e lembrar que essas medidas elas não vão ter efeitos instantâneos. O paciente vai começar essas medidas e ele vai responder só daqui em torno de 6 semanas. Então, você tem que orientar bem o paciente para ele ter que esperar também. E aí, dependendo do grau de constipação dele, da sua avaliação clínica e também das respostas que ele for ter nessa dieta, você pode entrar com suplementos de fibras e laxativos. Lembrar também sempre que a diarreia também piora os sintomas e pode levar a crises hemorroidárias. Então, se ele tiver, avaliar a etiologia e tratar. Em relação à educação higiênica, sempre reforçar o paciente. Não é para ficar fazendo muito esforço evacuatório, nem passar muito tempo sentado ao vaso. Essas orientações elas não têm um peso de recomendação forte, porque não existe em nenhuma meta-análise, nenhuma revisão sistemática, um estudo direcionado sobre isso. Mas são medidas que a gente sabe que vai diminuir o esforço ali naquela região, e na fisiopatologia do doente, a gente sabe isso piora. Eu lembro de uso de papel higiênico, tem que lavar depois para evitar traumas locais. Comida picante, que é sempre uma coisa que o paciente vai te questionar e que a gente vai ter que responder. Não existe nenhum estudo mostrando que a comida picante vai piorar a hemorroida. Inclusive, existe um ensaio clínico randomizado recente que mostra que a comida picante não teve diferença nos sintomas hemorroidários de sangramento e colapso. Só que a gente sabe que a comida picante ela está relacionada à irritação perianal, principalmente na prurido anal, leva a maior ardência. Então, só de retirar esses sintomas já pode ajudar o seu paciente, que é uma coisa a menos para incomodá-lo. Então, eu acho que vale a pena tirar, apesar de ter uma coisa baseada em opinião de especialista. Também não tem uma demonstração formal. Banho de assento. Banho de assento já é bem definido, tem vários estudos mostrando, ele vai diminuir a dor local, queimação, por alguns efeitos. Pela redução da pressão local, relaxamento do esfíncter, diminui se tiver trombose, ele aumenta a reabsorção, diminui a inflamação, melhora a vascularização na região. Então, sempre é bom recomendar o paciente fazer no máximo 3 vezes por dia, ficando ali sentado 10 a 15 minutos na água morna, sem nenhum acréscimo de nenhum tipo de substância. Em relação à terapia tópica, a terapia tópica em si também é outro ponto que os estudos mostraram que não tem um efeito específico. Mas o próprio efeito da lubrificação pode ajudar o paciente, principalmente no ato da evacuação, reduzindo a dor. Então, os anestésicos locais, eles entrariam muito nesse local, de um tratamento que poderia atuar como lubrificante. E, de qualquer forma, os tratamentos tópicos, eles não trazem prejuízos em relação a efeitos colaterais graves, exceto as fumadas com corticoides, que aí você tem que orientar o paciente a não passar 7 dias, porque começa a afinar a pele ali na região e a aumentar a sensibilidade para prurido e sangramento. E é bom tomar cuidado com isso, porque hoje em dia a maioria das pomadinhas que os pacientes chegam nos consultórios, elas têm corticoide, até porque as tomadas com corticoide são mais baratas do que as anestésico puro. E, por exemplo, o Protil é mais caro do que a pomada que eles costumam comprar, que é composta com corticoide. No paciente com tônus aumentado, já é bem demonstrado também que o uso de bloqueadores de canais de cálcio nitrato também ajudam na resolução da dor, principalmente naquele que se apresenta com trombose hemorroidária associada. Em relação à terapia oral, flebotônicos, flavonoides, obesolato de cálcio, reduzem sangramento, dor e prurido, então é sempre bom entrar na nossa prescrição. Em relação à terapia ambulatorial, a terapia ambulatorial ela vai visar apenas as hemorroidas internas, elas não servem para externos, porque elas causariam muita dor, e já apenas para as hemorroidas até grau 3. No grau 4, ela teria pouco efeito e a maioria dos casos não resolveria. A ligadura é o principal tratamento que a gente tem ambulatorial, é a mais efetiva de todos. Ela é efetiva para grau 1 a 3, apesar de no grau 3 você precisar de mais sessões, geralmente, para tratar. E ela pode ser repetida até você tratar, sempre respeitando o intervalo entre uma sessão e outra de mais ou menos um mês. Que é para dar tempo daquilo ali cicatrizar e você conseguir ver quais mamilos estão sobrando. Em relação às contraindicações, seriam as hemorroidas grau 4 pela falta de efetividade,
doenças perianais, fissuras, fístulas, a trombose, o abscesso, paciente com inflamação do reto, proctite, colite, malignidade, a gravidez é uma contraindicação relativa, assim como distúrbio coagulatório, cirrose, hipertensão portal e insuficiência imunodeprimido. Então, o que você vai evitar fazer essa técnica. As complicações das ligaduras, elas são raras, mas quando elas acontecem, a principal delas é a dor, mas é uma dor que não é excruciante. É uma dor mais uma sensação de peso, incômodo. A dor excruciante no paciente que fez a ligadura, ela tem que te alertar para talvez para uma má técnica. Provavelmente você fez uma ligadura abaixo da linha que tinha, e aí nessa região tem que retirar. Lembrando sempre, né, que a ligadura ela deve ser feita acima da linha, 1 a 2 centímetros acima. Pode ser feita até 3 ligaduras na mesma sessão, de preferência no mesmo cordão hemorroidário. E aí os outros cordões você vai ligando nas próximas sessões. Lembrando que você começa sempre pelo cordão mais sintomático, porque é o que está atrapalhando o paciente. Das outras complicações que nós temos, o sangramento, geralmente ele é mais tardio, no 5º ou 7º dia após a ligadura, que é quando aquela gominha vai cair, e aí a hemorroida vai ter necrosado, pode cair junto à casquinha, e aí você vai ter o sangramento. Trombose, o abscesso, retenção vesical, e sempre ficar atento, apesar de ser extremamente raro, a sepse pélvica. O paciente que apresentou com a tríade de dor, febre e retenção urinária, o paciente tem que ser submetido ao exame de imagem e deve ser internado e submetido à cirurgia precocemente pelo alto risco dessa complicação. Fotocoagulação, ela é um método que serve para hemorroidas de grau 1 e 2. Ela tem baixíssimas complicações, mas também o resultado é bem pior do que a ligadura, tem maior recorrência. Você pode fazer o tratamento de todos os mamilos na mesma sessão. Você vai utilizar o feixe de luz ali na base da hemorroida, 3 a 4 vezes para cada mamilo, 1 a 2 segundos ali. Ela vai causar a coagulação daquele mamilo e vai diminuir o sangramento, mas ela não resolve o colapso hemorroidário. A escleroterapia. A escleroterapia ela é um método onde a gente vai introduzir esclerosante na base da hemorroida, 1 a 3 ml. Ela é eficaz também para as hemorroidas de grau 1 ou 2, e é a melhor opção que a gente tem para o paciente que tem risco de sangramento, aquele paciente coagulopata ou os imunodeprimidos. Tem que tomar cuidado na técnica apenas para não introduzir a agulha muito mais do que o necessário, porque pode ocorrer a perfuração e injeção do agente esclerosante ali ao redor do reto, que pode levar tanto a complicações estéticas quanto químicas. E também deve ser evitado no paciente com colite, proctite, na trombose hemorroidária, na hemorroida grau 4, gravidez, nas doenças perianais, ou na hemorroide, e nas neoplasias. A terapia cirúrgica. A terapia cirúrgica vai ser o que a gente reserva para aqueles pacientes que falham a terapia ambulatorial, principalmente para as hemorroidas grau 4 sintomáticas ou externas, porque elas não respondem à terapia ambulatorial. O bom da terapia cirúrgica continua sendo padrão ouro pela baixa recorrência que ela tem. Apesar dela ter as complicações mais graves do que a terapia ambulatorial, a gente sabe que as complicações na cirurgia oficial, elas são complicações mais, digamos, tranquilas. Então, é uma cirurgia muito eficaz e com pouco dano. Iniciando sobre a terapia cirúrgica, alguns pontos que trazem dúvida. Primeiro, antibiótico profilaxia. A gente sabe que alguns estados aqui, outros não. Não tem benefício. Existe até um trial de 2019, oriental, que foi feito com ou sem antibiótico profilaxia, não demonstrou nenhum resultado. Existe também alguns artigos de revisão sobre antibiótico profilaxia também que mostram que não existe benefício na antibiótico profilaxia para o paciente que vai fazer não serve para os pacientes imunodeprimidos. Esse da antibiótico profilaxia é obrigatório. Na cirurgia, sempre lembrar, tradicional, sempre lembrar de deixar as pontas saudáveis de no mínimo 1 centímetro, fazer ligaduras em níveis diferentes para evitar estenose. As duas técnicas tradicionais que a gente mais conhece e os meninos conhecem são a fechada, que é a Ferguson, que é mais utilizada nos Estados Unidos, e a Milligan-Morgan, que é mais utilizada na Europa. Em relação à diferença dessas duas técnicas, Milligan-Morgan versus a Ferguson, a gente já sabe dos diversos estudos que elas não diferem tanto assim. Uma meta-análise de 2016, que foi a última que eu vi, boa de peso, saiu na World Journal of Surgery, mostrou que as únicas diferenças seriam justamente a dor pós-operatória, que é menor na Ferguson, e sangramento, também menor na Ferguson. As diferenças foram estatisticamente significantes, mas foram pequenas. Tanto é que esse estudo foi apresentado no Guidelines de 2019 da Sociedade Europeia de Coloproctologia, mas mesmo assim a conclusão foi de que
a preferência vai de cirurgião para cirurgião, até porque a Milligan Morgan, quando você faz a técnica modificada, que é aquela que a gente vai fechar até a borda anal, deixando só as saquetinhas abertas, você tem também uma dor pós-operatória menor, sangramento menor e recuperação mais rápida. E não tem um estudo comparando a Milligan Morgan modificada com a Ferguson, e talvez não encontraria diferença. Então, vai seguir também a preferência do cirurgião. As complicações cirúrgicas, principal dor, retenção vesical, então tomar muito cuidado com a quantidade de hidratação que a gente vai fazer nesse paciente depois, não fazer superidratação, tratar muito a dor, o paciente com uma analgesia boa, ele dificilmente vai ter retenção vesical, hemorragia, que ela pode ser precoce, muitas vezes representando uma má técnica cirúrgica, uma ligadura frouxa, uma ligadura em nível errado, ou tardia, que é justamente quando essa ligadura vai cair. A estenose, que é uma complicação tardia, que está muito ligada às pontes, que a gente falou lá atrás, a quantidade de tecido que a gente vai tirar, abscesso e incontinência. Em relação ao pós-operatório, a gente está com o paciente do nosso principal entrave na cirurgia de hemorroida é justamente a dor pós-operatória. A gente sabe de algumas medidas que pode ajudar a tratar essa dor. Uma das principais agora que vem sendo discutida é o uso de ligação, que diminui bastante a dor e melhora a recuperação pós-operatória, mas é um método muito caro para a gente ficar utilizando para uma hemorroida. Cisterotomia lateral também está associada à melhora da dor, mas aumenta muito o risco de continência. E não vale a pena, a gente sabe que a hemorroida, o paciente vai ter ali 1, 2 semanas de dor, mas não vale a pena sacrificar isso, tentar melhorar essa dor e sacrificar um risco de incontinência no futuro, a não ser que ele tenha uma indicação formal, uma fissura crônica associada a uma hipertrofia esfinteriana importante. Dos medicamentos que reduzem essa dor pós-operatória, a gente tem o metronidazol, que provou ser eficaz tanto no tratamento tópico quanto no tratamento oral. O tópico usando o metronidazol 10%, nos 7 primeiros dias ele causou uma redução significativa da dor. O uso de analgesia preemptiva também diminuiu bastante a dor, não só no pós-operatório imediato, como no pós-operatório também à distância. No pós-operatório tardio. Essa analgesia preemptiva ela é feita com analgesia antes de começar a anestesia, seguido do uso de gabapentina. No pós-intraoperatório, você ainda usaria 8 mg de dexametasona e 0,15 mg de ketamina. No pós-operatório imediato, viu-se uma redução muito grande de necessidade de uso de opioides, e principalmente na primeira semana. O uso de gabapentina também relacionou-se bem à redução da dor. Nós temos um estudo que mostrou que o uso de 600 mg de gabapentina por dia reduziu muito a dor do paciente no pós-operatório. Nesse estudo, ele utilizou até o 14º dia, mas o efeito foi mantido até 30 dias depois da cirurgia. Outros estudos também mostram que tudo que possa reduzir a pressão esfinteriana também diminui um pouco a dor no pós-operatório, seja com áreas de Tiazem, nitrato, botox. Os flebotônicos, ele é questionável, não tem nenhum estudo dirigido, mas nós sabemos que os flebotônicos nas crises hemorroidárias eles têm efeito na dor, no sangramento, então vale a pena ser utilizado. A anestesia local, tem até um estudo atual na BMJ mostrando que a anestesia local diminui a dor, principalmente nas primeiras 24 horas, porque é por causa do meia-vida dos anestésicos mesmo que a gente usa, bupivacaína, mas esse efeito poderia perdurar por mais tempo. Os estudos mostraram que até no 14º dia teve uma redução da dor, talvez com modulação neural. Mas isso ainda falta mais estudo, porque quando você compara isso com a anestesia, não mostrou tanta diferença e não foi significativamente estatístico. Em relação ao sucrafato e colestiramina, os efeitos dessas drogas parecem que são só lubrificantes. O sucrafato ele diminui a dor pós-operatória, a colestiramina também. Inicialmente pensou-se que a colestiramina podia ter um efeito a mais por causa do efeito irritativo da bile, mas a gente sabe que os sais biliares eles são absorvidos, 95% deles, lá no intestino delgado. Então, não faz sentido o efeito da colestiramina na região perianal para coibir a dor. Seria mais o efeito também de lubrificação. E é uma pomada bem cara para você usar só nesse sentido. Melhor ficar com sucrafato. Terapias cirúrgicas mais recentes que poderiam nos ajudar, principalmente em relação à dor, seriam o PPH, que é a hemorroidopexia com grampeador, na qual você tiraria a mucosa e a submucosa, fazendo um grampeamento naquela região, acima da linha pectina, obviamente, reservado para hemorroida grau 2 e 3. Na hemorroida grau 3,
coápula poderia ser utilizada para reduzir a quantidade de mamilos e facilitar o tratamento depois. Como vantagem, teria um tempo cirúrgico menor, teria uma internação também menor e menos dor. Qual que é o problema? No começo ela parecia uma boa alternativa, mas foram aparecendo alguns relatos de complicações graves. E aí saiu uma meta-análise agora em 2019, mostrando que a hemorroidopexia, ela realmente diminuía o efeito colateral de dor, mas aumentava muito efeitos colaterais graves, tardios, perfuração, fístulas, dor crônica, a dor pélvica crônica. Então, tanto a Sociedade Europeia de Proctologia, com o seu guideline, quanto o UpToDate, eles apontam que o PPH está sendo abandonado justamente por esse risco, aumentando que ele também é uma cirurgia mais cara pelo uso de grampeador. CDH, né, que é a desarterialização transanal, começou-se em 1995 a fazer com Doppler. Você entra com Doppler, pesquisa onde estão os vasos que estão nutrindo cada mamilo hemorroidário, faz a ligadura desse vaso. Inicialmente não era feita a pexia, depois adicionou-se a pexia, que mostrou que reduziu o prolapso hemorroidário junto. Reservado para hemorroida grau 2 e 3, tem a vantagem de ter uma dor pós-operatória bem reduzida. Hoje em dia, o Doppler tem se mostrado desnecessário. Existem alguns ensaios clínicos já realizados, mostrando que você fazer com o Doppler ou fazer só em cima da hemorroida sem utilizar o Doppler, você tem o mesmo efeito e a com Doppler ainda gera mais tempo cirúrgico e dor. Mas também é uma cirurgia que ela tem uma taxa de recorrência maior, apesar dessa vantagem de reduzir bem a dor pós-operatória. Agora eu vou falar rapidamente das situações especiais, principalmente por causa do caso clínico que foi apresentado, inicialmente para a trombose hemorroidária, né, que lembrando que o paciente vai apresentar nesse caso com um quadro agudo, de uma dor forte, constante, uma nodulação endurecida na região. Pode ser desencadeado por vários fatores, como constipação, esforço excessivo, diarreia. O paciente geralmente ele tem uma dor forte que vai ascendendo nas primeiras 48, 72 horas, podendo estabilizar ali, e lá para o quinto dia começa a diminuir, seja pela absorção do trombo, seja pela necrose da pele, que está logo acima do trombo, que pode esvaziar esse trombo. Esse paciente, o tratamento dele, sempre priorizar também o tratamento conservador, melhorando a constipação, banho de assento, utilização de pomadas que diminuem a pressão esfinctérica, reduzem bastante a dor. Pomada de heparina poderia também ajudar bastante a absorção, tem estudo mostrando uma eficácia boa. Entretanto, aqui no Brasil, a maioria das pomadas de heparina, elas não são próprias para usar em mucosa. Inclusive, a mais famosa dela, a Trombofob, não pode ser utilizada, não pela heparina em si, mas pelo veículo que é utilizado para fazer a pomada. Ela é irritativa. Flavonoides também diminui o tempo de dor, diminui o risco de sangramento. A injeção de botox, ela pode ajudar, principalmente se você pensar na redução da pressão esfinteriana. Em alguns casos, no momento da dor aguda, principalmente naqueles pacientes que já têm mais de 72 horas de dor, não está resolvendo, dor está incapacitante, pode ser necessária a cirurgia de urgência. Lembrando que a cirurgia de urgência, ela tem um sangramento aumentado em relação à hemorroidectomia comum e tem maior recorrência. Então, é bom sempre evitar. E se for fazer, o melhor é fazer uma hemorroidectomia seletiva, retirar apenas aquele mamilo que está trombosado, para evitar, porque naquele momento de crise hemorroidária vai estar tudo inchado, tudo emaciado, e a gente pode acabar tirando mais coisa que a gente queria, levando à incontinência ou estenose no futuro. O esvaziamento do trombo, apenas com o lancetamento ali da hemorroida, retirada dele, alivia a dor, mas tem altas taxas de sangramento, o trombo pode recolecionar, então não é o mais indicado. Estrangulamento. Estrangulamento é quando a gente tem um prolapso da hemorroida e ele não volta. Com o tempo, aquilo vai demaciando, fazendo trombose, isquemias, e o paciente vai sentindo uma dor excruciante. Propicia ali a necrose da região, infecção, então tem que ser tratado rapidamente com uma redução manual. Essa redução manual pode ser dificultada, a gente pode utilizar agente osmótico para tentar facilitar, a gente passa lubrificante, pode passar açúcar ou qualquer coisa osmótica para deixar ela um pouquinho menor e tentar introduzir. Se não introduzir o paciente estiver entrando em gangrena, a gente não tem outra opção que não seja fazer a cirurgia. Nesse caso, a única opção seria a cirurgia aberta, deixar tudo aberto para drenar bastante, porque é uma situação de necrose e infecção. Grávidas. As grávidas elas têm mais hemorroida pela constipação, pelo hiperfluxo local, pelos hormônios que levam ao enfraquecimento do tecido conjuntivo e da musculatura no local. Mas é importante lembrar que a gente tem que evitar operar, porque a maioria dessas grávidas elas vão ter os sintomas principalmente no terceiro trimestre, logo ali pós-parto, mas após passar o puerpério, geralmente ela vai voltar à vida normal. Então, sempre dá preferência para os tratamentos não operatórios. Mudança de estilo de vida, exercício de queijo, decúbito lateral esquerdo pela melhora do fluxo sanguíneo. O uso de flebotônicos pode ser feito em grávida.
uso de fibras e laxativos. Paciente cirrótico. O paciente cirrótico, a gente tem que diferenciar duas coisas. Primeiro, se é uma hemorroida, e depois, se aquilo não é uma varize retal. Varize retal não é a mesma coisa de hemorroida, é bom ficar claro. A varize retal tem a mesma fisiopatologia da varize esofágica, é uma circulação colateral, e quando ela ocorre de sangrar, o sangramento é importante, grave, que exige ligadura, esclerose, muitas vezes até mesmo derivação pós-sistêmica intrahepática. A hemorroida na cirrose, ela também vai funcionar como uma doença mais grave pela coagulopatia que esse paciente geralmente carrega. Então, mas aí a gente vai olhar o tratamento em relação à cirrose do paciente. O paciente A bem tratado, ele pode ser só pode ser tratado como um paciente comum. O paciente child B, child C, nesse a gente vai evitar operar sempre, e se ele tiver um sangramento importante, optar sempre pela escleroterapia pelo risco de coagulopatia que ele tem. Imunodeprimidos, paciente com neutropenia, não fazer nada, só medidas conservadoras, sangramento importante, escleroterapia. O paciente HIV positivo, a gente não pode confundir, ele não é sempre imunossuprimido. Se ele tiver com CD4 adequado, carga viral boa, a gente vai tratar ele como paciente normal. Só lembrando de que, nesse caso, no paciente HIV, assim como no paciente diabético, insulina independente, grave, desnutrido, nesses casos é bom usar o antibiótico porque são imunodeprimidos. E, por último, na doença de Crohn. A doença de Crohn, para quem tem doença orificial, ela vai se comportar, como a gente já sabe, muito pior que a retocolite, né? Evitar ao máximo mexer nesse paciente, pelo risco de não cicatrização que ele tem. E se ele tiver com proctite ou doença não ativa, não fazer nada. Tudo que eu fiz, eu falei aqui, foi retirado tanto do UpToDate atualizado desse ano, do livro da sociedade, que é do ano passado, e desse guideline, que eu achei muito completo, que fala praticamente de todas as meta-análises que eu citei, eles citam todas elas, que é de 2019, também da Sociedade Europeia. Os estudos específicos de cada parte, que eu achei mais importante, que alguns não estão aqui, eu deixei também na bibliografia. Pablo, a aula foi ótima, gostei bastante. O chat está aberto, mas aí eu queria que o Bruno comentasse alguma coisa. Em seguida, a gente faz um resumo das perguntas. Gente, foi muito boa a aula, né? Eu acho que foi muito completa. Eu queria convidar a todos na quarta-feira para nosso encontro na sociedade, na SMCP virtual. A aula da Sinara vai ser muito boa, porque vai discutir justamente o tratamento das doenças inflamatórias durante a pandemia de Covid. E depois dessa aula, a tendência nossa é sair um pouco da pandemia e começar a pegar assuntos de interesse para todos os coloproctologistas na nossa prática diária, tentando atualizar mais o nosso dia a dia. Então, eu queria passar a palavra para a Cântia e para o Hélio, para eles organizarem as perguntas e bola para frente. Um abraço. Bom, Pablo, a pergunta aqui do Antônio Hilário, eu tenho usado, ele pergunta se você achou alguma coisa na literatura sobre uma associação de maior tempo sentado no vaso sanitário, provavelmente por causa de telefone celular, com piora no quadro clínico de hemorroides. Eu sei que vários colegas, eu inclusive, a gente usa isso talvez como sofisma, fala para os pacientes que uma das coisas que mais prejudica, principalmente para a trombose hemorroidária, é tempo de permanência na posição sentada para evacuar. E o celular parece que piorou isso. Mas você viu isso de forma científica, escrito na literatura? A maioria dos estudos que falam sobre isso, eles não são estudos bons. Você tem eu encontrei algumas revisões, mas estudo bom mesmo não tinha. De qualquer forma, inclusive, até tinha uma meta-análise, uma revisão sistemática, a própria Sociedade Europeia fez isso para tentar ver se achava na literatura alguma coisa de peso que venha falar que o hábito de ficar sentado muito tempo no vaso pioraria a hemorroida ou causaria. Não achou isso justamente pela falta de estudo de peso, mas ao longo da própria meta-análise que eles fizeram, eles vão mostrando que no tratamento você diminuir o esforço evacuatório, seja pela tratamento da constipação ou até mesmo esforço físico, e a carga de peso ali sobre aquela região pélvica, diminuiria o tratamento. Existem indícios de que aquilo melhoraria a hemorroida. Então, é mais por analogia. Alguns estudos específicos falando de celular ou de tempo sentado ao vaso, não tem nenhum forte, não.
com peso científico, não. Parabéns, Alan, parabéns, Pablo, pela apresentação, foi excelente, um assunto que faz tanto parte da nossa prática e que, na maioria das vezes, a gente desconsidera nas apresentações, mas é muito bom ver uma revisão assim de tanta qualidade. Eu acho que todos nós, o maior aperto que a gente passa é a dor do pós-operatório, né? O tanto que o paciente te incomoda, porque dói demais da conta, e vem essas novas técnicas, mas assim, no final das contas, a resposta mesmo, a longo prazo delas não são tão satisfatórias. Toda modalidade que inclui menos dor, inclui maior recidiva. É certo. Por quê? Porque você acaba fazendo um procedimento mais superficial. Isso é muito lógico, né? Qual que é o esquema que vocês usam, ou você especificamente, Pablo, lá no IPSEGUI de analgesia no pós-operatório? Eu devo confessar que eu vou mudar depois que eu fiz essa revisão pelas coisas que eu encontrei. Mas o que eu utilizava até então, sempre utilizava ali no pós-operatório imediato anti-inflamatório, um analgésico comum, deixava um opioide de resgate só em último caso, orientava sempre o paciente a evitar por causa da constipação que causava, deixava um flavonoide, e eu gosto de deixar uma pomada lubrificante e um laxativo. É o que eu sempre deixo. Depois que eu fiz essa revisão, assim, não sei por que eu não usava o metronidazol antes, eu acho que era até por teimosia, porque eu já tinha lido essa revisão antes, mas agora, vendo os estudos, eu vi que tem muito mais poder científico do que eu pensava. Eu acho que a pomada a 10% de metronidazol, ela tem um efeito bom, ela reduziu bastante a dor dos pacientes, eu vou começar a incluir ela. Geralmente, eu até vi uma pergunta aqui do Matheus perguntando sobre o metronidazol. As pesquisas mostraram o uso dela por 7 dias, seja na forma tópica, com metronidazol a 10%, ou na forma oral, de 8 a 8 horas, 400 ou 500 miligramas também por 7 dias. Todas as duas formas demonstraram o mesmo efeito. Acredito que seja pela redução da população bacteriana ali, causando menos inflamação, e pelo efeito modulador e anti-inflamatório do metronidazol, que a gente sabe que tem, inclusive atua até na doença de Crohn, quando a gente passa antes. A analgesia preemptiva, até o Bruno perguntou aqui, eu acho importante, eu li alguns estudos sobre isso, e a maioria dos estudos que eles usam, que eu acho que recomendaria, é sempre um analgésico comum, logo no pré-operatório imediato, que seria, aqui para a gente é dipirona, nos Estados Unidos eles sempre colocam o paracetamol, porque eles não usam dipirona. Gabapentina, vários estudos mostrando que a gabapentina com efeito modulador melhorou bastante, inclusive alguns fazendo só esse uso na hora da anestesia mesmo, logo antes da anestesia. E durante a anestesia, aí a gente vai ter que conversar com o anestesista, acrescentar dexametasona e ketamina. O acréscimo de dexametasona e ketamina, inclusive de forma isolada, sem aquela analgesia logo antes da cirurgia, mostrou uma diminuição na dor pós-operatória e necessidade de opioides, não só no pós-operatório imediato, mas até o 7º dia de pós-operatório reduziu também. Eu achei isso bem interessante e acho que vale a pena utilizar também. O Bruno está pedindo para fazer uma pergunta oral. Acho que ele pode, sem problema, nós estamos com tempo. Eu uso o antibiótico tópico, né, o metronidazol, ou outro, no local, no pós-operatório, além do laxativo, além do flebotônico, que custa R$80 uma caixa com 30, mais o tramadol, a codeína, mais o anti-inflamatório, mais a dipirona. A gente acrescentar a gabapentina, mais a dipirona no pré-operatório, eu acho que assim, a gente tem que também pensar nisso, porque a analgesia preventiva, o que eu observo do paciente é que ele ainda não sentiu a dor, então ele ainda não acredita muito nela até na hora que ele tem o início do pós-operatório. Então eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente tem que tentar otimizar também os custos, né, para a sociedade que a gente vive. Sim, mas a analgesia preemptiva, o paciente ele pode chegar no hospital, assim, estou falando agora mais no nosso meio, no meio público e do IPSENG, por exemplo, e tomar lá. E não aumentaria os custos para ele. Agora, no paciente privado, e pensando também no uso pós-operatório, eu acho que se a gente for acrescentar a gabapentina, é mais um custo para ele, sim. E eu acho que a gente já tentaria pensar, talvez, usar até no pós-operatório, porque muitos dos estudos que eu li, eles já estão usando a gabapentina, 600 mg, uma vez por dia, de 7 a 10 dias no pós-operatório, e isso tem efeito não só nos 7 dias iniciais de dor, mas até no 30º dia, por causa do efeito modulador que ela deixa.
é realmente mais caro. Assim, a gente está acostumado, infelizmente, na proctologia, que tudo nosso é muito caro. O laxativo é caro, o flavonoide é caro, as pomadinhas não são baratas, tanto é que os pacientes sempre aparecem com aquelas variantes mais diferentes possíveis, mas a gente, infelizmente, tem que pensar nisso. Então, assim, talvez por ser uma coisa nova, que ainda está começando, esperar até firmar para ver se o receito realmente é essa maravilha toda. E é uma coisa que você pode tirar mais. Mas é conversado com o paciente, tem que ver até quanto ele pode gastar para fazer isso. O bom do metronidazol é que, em vez de ele comprar, se você quiser, você pode passar para ele pegar no posto de saúde oral, que é o mesmo efeito do tópico. Já é um custo a menos para ele. Só respondendo o Silúcio ali, que ele me perguntou se, em relação ao efeito do placebo das pomadas. Realmente, eu até deixei de fora do slide, mas esqueci de falar. Mas sim, as pomadinhas, além do efeito lubrificante que elas têm, ela tem um efeito importante de placebo. Foi percebido que muitas vezes quando você usava pomada sem efeito nenhum, alguns estudos, e comparava com anestésico, os pacientes quase tinham a mesma resposta, porque na cabeça deles eles estavam usando alguma coisa, estavam ajudando a tratar, então tem essa questão também do efeito placebo do tratamento tópico. É importante também. Sinara, me dá 1 minuto só para eu me desculpar novamente. No início eu falei, mas mais pessoas conseguiram entrar, e acho que com quem mais eu tenho que me desculpar é com quem não conseguiu entrar. A gente divulga, a gente pede a todos que acessem, que participem, e aí uma situação dessa não consegue entrar, uma situação muito ruim. Mas, assim, isso não é falta da gente estar se esforçando, nós estamos tentando, e se Deus quiser, nós vamos chegar na melhor solução para isso, para essas aulas digitais. Eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para a Sinara. Então, antes de começar a fazer meus comentários, eu gostaria de pedir ao Pablo que fizesse a relação do que ele apresentou numa análise crítica do caso clínico que foi apresentado pelo Alan, que é um caso bem rico de um paciente que tem alguns hábitos que são peculiares e que têm que ser considerados quando a gente indica um tratamento anal, pelo fato dele fazer rotineiramente coito receptivo, um paciente que era HIV e foi submetido à ligadura elástica, inclusive na véspera da cirurgia, por 2 vezes esse paciente foi submetido à ligadura elástica. Uma outra questão importante, a anemia que esse paciente chegou ao ambulatório, né? Então, Pablo, aproveita aí seus conhecimentos todos, faz uma análise crítica do que foi feito com esse paciente. Sim, é o que a gente percebeu nesse caso clínico, né? Que a gente não sabe com quem que esse paciente consultou antes, se foi realmente com um especialista, se não foi com um especialista. A gente sabe que nos interiores aí do Brasil, o paciente nem sempre tem acesso à especialidade, então acaba caindo na mão de cirurgião geral, de gente que não tem muita experiência com o tratamento. E realmente ali nós temos algumas peculiaridades, né? Um paciente inicialmente HIV positivo, que até então era desconhecido, mas que mesmo após ficar sabendo, foi insistido no tratamento da ligadura elástica. A gente sabe que não é a melhor forma para o paciente com imunodepressão, né? Seria no máximo uma escleroterapia. Esse paciente, ele também parece, né, como ele tinha o coito anal receptivo frequente, muitas vezes sem camisinha, ele tinha associado ali uma proctite, que era um fator de confusão, que a gente nem sabe se foi avaliado previamente, e que poderia estar fazendo ele sangrar juntamente com a hemorroide. Então, talvez, inicialmente, aquele sangramento todo que ele estava tendo, aquela anemia, podia ser próprio da proctite que não foi pesquisada. Daí a importância da gente sempre ficar atento também aos sinais de alarme, ao que o paciente tem a nos dizer, para a gente procurar. Um paciente com uma anemia grave dessa forma, perdendo bastante sangue, com esse relato de ter exposição sem proteção, é um paciente que merecia uma pesquisa completa, não só de uma revisão laboratorial, como também uma colonoscopia. Acabou, depois que ele veio para o serviço, ele foi submetido, foi feito direitinho, tratar a proctite dele, para então depois passar para o tratamento formal, tratamento com a hemorroidectomia. Não tem contraindicação, né? O paciente depois foi para a infectologia, ele fez o tratamento antirretroviral, ele estava com CD4 bom, carga viral negativa, então ele poderia sim ser submetido à hemorroidectomia. Logicamente, igual foi feito, ele tinha que tratar a proctite, a gente não pode fazer nenhum tipo de cirurgia nesse paciente infectado, tem que ser primeiro tratado, e ele foi corretamente. E aí, depois, por opção própria, e principalmente pela perda sanguínea que ele estava tendo, que apesar de raríssima, a gente sabe que não é comum o paciente com hemorroida
apresentar esse sangramento importante, com queda hemodinâmica importante, mas acontece, não é comum, mas existe. E aí, agora, o cuidado que tem que ter ali é com as orientações pós-operatórias. É um paciente que ali vai ter que ficar, no mínimo, um período de 15 a 30 dias sem realizar nenhum ato sexual receptivo. Nós vamos ter que tentar orientar ele em relação à prática de preservação, que ele parece que não segue. É um caso bastante rico e que aborda bastante das peculiaridades que foram faladas no final da aula, mas que até então não tinham sido percebidas. Inclusive, eu achei muito estranha essa ligadura que foi feita no paciente, já com cirurgia marcada, e o paciente não ter falado. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Principalmente fora dos grandes centros. Obrigado pelos seus comentários. Na verdade, anos não é para iniciante, né, gente? A Cântia começou a falar rapidamente. A doença hemorroidária, ela não é simples, como pode parecer para a maior parte dos não especialistas. Então, a importância de se colher realmente a anamnese completa, fazer exame físico completo. Você chamou a atenção para a anoscopia, para a gente poder categorizar e, principalmente, no pós-operatório, encaminhar esse material para a histopatologia. Há alguns anos atrás, na Santa Casa, nós fizemos um levantamento em mais de 1.000 pacientes, mais de 1.000 exames anatomopatológicos pós-hemorroidectomia, e foram 13% de achados de não doença hemorroidária. Então, tinha de condiloma a carcinoma espinocelular, que não haviam sido diagnosticados só no exame clínico, que só foi diagnosticado realmente no anátomo patológico. Então, da importância da gente, de fato, fazer uma propedêutica e uma terapêutica adequadas, né? A dor é o calcanhar de Aquiles, eu acho, de todo mundo. Então, tudo que a gente vê a respeito de novidade em hemorroida é o pó de pirlim-pim-pim, né? A gente quer aquela coisa mágica, né? Algo que vai resolver. E a Cântia também chamou muito bem a atenção para isso, né? Não dói tanto, mas também não resolve tanto. Então, não adianta, né? Em 2005, a gente tem um boom na literatura, comparando PPH com o que vocês pensarem. Eu fiz esse levantamento para escrever um capítulo só sobre doença hemorroidária há uns anos atrás. Eu fiquei impressionada de ver, eles compararam realmente o PPH com tudo, e agora, alguns anos depois, eles concluíram que todo mundo, na verdade, que acompanhou esse processo já concluiu há muito tempo, né? É muito efeito colateral, são efeitos colaterais muito graves para uma doença benigna. E se a gente souber, nós e o paciente, passarmos pelos primeiros 7 dias, estaremos todos salvos, né? E sem maiores complicantes, né? Em relação ao que você falou de tratamento, eu queria chamar a atenção para 2 coisas. O metronidazol é uma droga muito antiga, está na moda agora, e realmente parece ter efeitos muito bons. Eu tenho utilizado já há mais tempo nos pacientes, e por via oral tem muito efeito colateral. Pelo menos 30% dos pacientes não toleram o metronidazol oral. Eu não sei te falar a respeito do metronidazol tópico, não é da minha prescrição rotineira, mas vou, inclusive, fazer também a pesquisa e vou começar a utilizar para ter experiência. Mas oral, o que eu sei falar para vocês é que junta o anti-inflamatório com o metronidazol e age estômago, viu? Além do bolso, que já ficou prejudicado lá atrás quando comprou, o estômago também custa para aguentar um pouco. Bom, eu acho que eram esses meus... mais um único comentário a respeito do anestésico tópico. O anestésico tem um pH ácido. Então, vocês podem ver que todos os pacientes queixam quando aplicam, por exemplo, Proctil, que é sinchocaína, e antes de sentir o alívio, tem uma dor horrorosa. Aí depois alivia. E realmente, principalmente para fissura, quando tem ferida associada, primeiro vai queimar muito. E depois vem o efeito anestésico mesmo. Então, se tiver ferida, eu acho que a gente tem que avaliar. Porque isso é próprio dos anestésicos tópicos mesmo, dos gels e tudo mais. No mais, é parabenizar a turma toda. Quero dar parabéns ao Alan e o Pablo, a aula foi muito boa. Sinara, só voltando um pouquinho,
Você estava falando agora no final de anestésico tópico. Você leu alguma coisa sobre prurido, se usar anestésico a longo prazo? Então, ele é irritante. Quer falar, Pablo? Estou vendo que Pablo está ali com a informação precisa. Não, é porque realmente o que você falou é válido, tanto é que, não sei se vocês não perceberam, eu não coloquei o anestésico tópico ali na resolução de dor pós-operatória, porque vai estar com a ferida aberta, e o anestésico tópico, a forma como ele é feito, ele é ácido, e além disso, o veículo dele é irritativo. Então, ele pode dar uma queimação no paciente no pós-operatório, e no prurido anal, ele tem esse efeito, sim, ele piora o prurido, principalmente no uso a longo prazo. Quando você passa, você pode ter um alívio por causa daquela cremosidade dele, mas à medida que ele vai secando, ele é irritativo e ele pode acabar piorando o prurido e a queimação local. Então, ele não é muito recomendado, não. E só falando com uma coisa do metronidazol, eu estava questionando ali em relação aos efeitos colaterais do tópico, a meta-análise ela aborda isso e realmente o problema do oral é justamente esse efeito colateral que nem todo mundo tolera, aumenta a diarreia, mas o tópico foi detectado baixíssimo níveis de efeitos colaterais. Existe uma preocupação da dermato, porque os antibióticos, quando eles são expostos de forma tópica, você tem um risco maior de desenvolver alergia a eles no futuro. Mas isso ainda não foi abordado por nenhum estudo. É mais uma preocupação que eles têm, principalmente para aquelas pomadas compostas que todo mundo vê por aí, que tem neomicina, bacitracina. Isso gera muito alergia no futuro. Não se sabe se isso é reproduzível no metronidazol. Até então não tem nada falando, então, a princípio, não tem nada de muito grave. Ok. Não, então, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo pela aula. No próximo mês, espero que a gente já esteja com tudo resolvido. Teremos mais uma PEC no começo de maio. Agradecer especialmente a Cântia pelo empenho para que a PEC aconteça. E se mais alguém quiser encerrar, a palavra está aberta. Nós já estamos excedendo um pouco o tempo. Encerrada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Parabéns, Pablo. Parabéns, Alan. Parabéns, Sinara. Valeu. Até quarta. Obrigado. Boa noite, pessoal.